Oi, pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem. Nós vamos retomar o conteúdo visto na semana passada, na aula passada, que é frase, oração e período. Na aula passada nós vimos mais superficial, hoje vamos ver mais aprofundado. Algumas coisas, né? Que eu não vou aprofundar, por exemplo, a frase. Frase, você sabe que é um conjunto de palavras com sentido completo. Então, eu não posso falar, vou fazer uma homenagem à Aninha, a nossa Aninha. Eu não posso falar assim, Aninha, cedo, de hoje. Eu posso falar Aninha cedo de hoje? Não, por quê? Porque não tem sentido completo. Isso aqui, ó, eu não posso dizer que isso aqui é uma frase. Mas se eu disser Aninha saiu com a Eduarda hoje. Eu posso dizer que isso aqui é uma frase? É uma frase. Hoje, esse ó aqui ficou tão estranho. Eu posso dizer que isso aqui é uma frase? Pode. Isso aqui é uma frase verbal ou nominal? Tem verbo nessa frase? Tem. Olha aqui o verbo, ó. Então, essa frase pode ser considerada uma frase nominal? Não. Ela é uma frase verbal. Para ser uma frase nominal, ela obrigatoriamente não deve apresentar verbo. O que é que eu estou querendo fazer com você? Quero que você lembre que existe a frase, que a frase é sentido completo, e que a frase pode ser verbal ou nominal. Bom dia, ou boa tarde, né? Ou boa noite. Oi, tudo bem? Frases nominais, certo? Frase. Aí existe a oração. O conteúdo do 7º ano chama-se sintaxe na gramática. É uma parte da gramática que recebe o nome de sintaxe. E o que é isso? É estudar a estrutura da frase ou das palavras, tá? Ou até mesmo da oração. Então, nós vamos estudar isso durante o 7º ano. A gente começa com frase, oração e período, vamos para sujeito, predicado, depois transitividade verbal e assim por diante. Existe a oração. O que é a oração? Basicamente, uma frase que obrigatoriamente apresenta verbo. Oração. Para ser oração, basta ser uma frase? Não. Para ser oração, tem que ser uma frase que apresente verbo. Deixa eu lembrar mais de um anjo. Sara. Sara gosta de comer. Sara gosta demais de comer. Não sei como é que ela dá conta de ser magrinha desse tanto. E daí, aqui tem verbo? Tem. Qual que é o verbo? Gostar. Sara gosta de comer. Certo? Isso aqui é um verbo na frase nominal, né? Então, o verbo está no infinitivo. Se eu conjugar, aí sim. Então, isso aqui é uma oração. Então, existe a frase, a oração e o período. E o que é o período? Período nada mais é do que
Um conjunto de orações ou uma só oração com sentido completo. Então, para ser período, tem que ser frase ou oração com sentido completo. Eu posso falar assim: oi, tudo bem? Como você está? Então, isso aqui, eu tenho só uma frase aqui. Oi, tudo bem? Como você está? Eu tenho só uma frase aqui? Não. Eu tenho uma frase nominal e eu tenho uma frase verbal. Por quê? Porque tem um verbo aqui. Então, isso aqui é uma frase e isso aqui é uma oração. Juntando isso tudo, eu formo um período. Período simples ou composto? Composto. Por quê? Porque tem uma frase e uma oração. Agora, se eu disser: os dias de quarentena são muito longos. Os dias de quarentena são muito longos. Os dias de quarentena são muito longos. Aqui tem quantas orações? Tem apenas uma oração, certo? Quantos períodos? Um período. Olha, o que marca o início e o fim do período? Letra maiúscula e o ponto. Eu posso dizer: o dia de quarentena são muito longos. Ou eu posso dizer: o dia de quarentena são muito longos. Ou eu posso dizer assim: nossa, os dias de quarentena são muito longos. E daí eu faço uma exclamação. Isso aqui é um período simples ou composto? Simples, porque tem só um verbo, só uma oração. Então aqui é período simples. E aqui, se eu escrever aqui, ó, os dias de quarentena são longos, por isso estudo bastante. Assim, o tempo passa mais rápido. Ok, os dias de quarentena são longos, por isso eu estudo bastante, assim o tempo passa mais rápido. Essa daí é uma frase, é uma oração ou é um período? Olha, só de olhar e ver a quantidade, eu sei que é um período. Um período composto por quantas orações? Para saber quantas orações, eu conto quantos verbos tem. Então, tem um verbo, são, que é o verbo ser, estudo, que é o verbo estudar, e passa, que é o verbo passar, certo? Se eu for classificar essa oração aqui, fica artigo, substantivo, preposição, substantivo, verbo, advérbio, conjunção, verbo, advérbio de intensidade, conjunção, artigo, substantivo, verbo, advérbio e rápido, que é advérbio também, tá? Aí, contei quantos verbos tem aqui, certo? Significa que tem 3 orações. O que separa uma oração da outra? Olha, aqui tem uma oração. O que separou para chegar na outra oração? A vírgula. E aqui você ainda tem 2 coisas, porque tem a vírgula
e tem a conjunção. Aqui, o que separou uma oração da outra? A vírgula. Certo? Assim, o tempo passa mais rápido. E onde é que acaba meu período? Meu período? No ponto. Se eu começar outra frase aqui, desta maneira, por exemplo, desta maneira, vou seguindo com a vida. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho o primeiro, um período composto. Então, eu tenho 2 períodos. O primeiro período, que para aqui, ó. O primeiro período é um período composto por 3 orações. Primeiro, composto por 3 orações. Por que tem 3 orações? 3 verbos, certo? E o segundo período começa aqui, ó. Desta maneira, vou seguindo com a vida. Tem quantos verbos? Isso aqui tem uma locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal formam uma locução verbal. Se tem uma locução verbal, é só um verbo. Então, esse último período aqui, ó, que começa depois do ponto, é um período simples. Então, nós temos 2 períodos nesta oração aqui. Um período composto por 3 orações e o outro período simples. O que é que marca o início do período? A letra maiúscula e o final, o ponto, tá bom? Vamos seguindo estudando.